Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez chegando para compartilhar o que nós temos. E o que nós temos é nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema: filhos do dia ou da noite? Nós vamos mostrar algumas características daqueles que vivem na luz e daqueles que vivem nas trevas. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura, eu quero ler 1 Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5. Eu quero ler no verso 5, diz assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Eu vou repetir novamente o versículo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro do tema: filhos do dia ou da noite? Filhos do dia ou da noite? Se você ler esse capítulo, você vai compreender que Paulo está se utilizando de algumas metáforas, de algumas ilustrações, para ensinar uma verdade espiritual. Ele vai começar iniciando o capítulo 5 de Tessalonicenses, mostrando para que a gente esteja atento com relação aos tempos. Ele vai dizer no versículo 1 o seguinte: mas irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então ele vai mostrar, usando aqui uma linguagem de figura, duas características, ou a diferença, o contraste das características dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Ele contrasta, aliás, não só aqui, em algumas outras passagens da sua palavra, ele faz esse contraste dos filhos da luz e dos filhos das trevas. E eu gostaria de explorar essa expressão, filhos do dia, porque o versículo me permite fazer isso. Filhos do dia ou da noite? Inclusive o tema da mensagem é uma pergunta: filhos do dia ou filhos da noite? Então veja que ele está dizendo que assim como o dia nos ensina, e nós aprendemos isso, não só aqui, mas em outros textos, que dia fala de momento de oportunidades, de tempo de trabalho, não é? De claridade. O dia, é claro, você tem a oportunidade de ter o sol brilhando e clareando as coisas, coisa que não acontece à noite. Se dia fala dessas oportunidades, noite é o contrário. Noite fala de trevas, noite fala de escuridão, noite fala de períodos difíceis da nossa própria história. Então é sobre isso que Paulo está aqui tratando. E ele vai mostrar a partir do versículo 4, ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ele está fazendo uma afirmação. Logo, eu posso concluir que a expressão irmãos, ele está falando para pessoas que já conheciam o Senhor.
pessoas que já tinham tido um encontro com o Senhor. E a partir daí ele diz, olha, vocês, ou nós, não estamos em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha que metáfora interessante que a Bíblia usa. Eu acho, no início eu tive muita dificuldade de entender isso aqui, hoje eu entendo perfeitamente o que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia fala que Deus virá como ladrão de noite, não tinha uma outra coisa para ilustrar a vinda do Senhor? Ladrão de noite? A vinda do Senhor é como a vinda do ladrão de noite. Não é estranho? Eu particularmente achava, hoje não acho e vou explicar por quê. Porque eu compreendi o que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está apenas querendo dizer, e aqui dentro de uma parábola, dentro de uma figura, comparando o que acontece, não é? Quando o ladrão vem à noite e, acima de tudo, com a vinda de Jesus. Por que você acha que isso aqui está escrito? E aí a gente tem que entender por que o ladrão vem de noite. Hoje nós estamos tendo tanto roubo que as pessoas estão roubando de dia também. Mas a gente sabe que é muito mais fácil roubar à noite, para quem quer fazer esse tipo de coisa, do que durante o dia. Porque dia todo mundo vê, todo mundo enxerga. É mais fácil de identificar uma pessoa à noite, é mais complicado. Agora, o que eu preciso aprender aqui, e tudo isso está escrito para uma única realidade. Elemento surpresa. A Bíblia está dizendo que nós não podemos ser tomados pelo elemento surpresa. Eu não posso ser surpreendido. E o versículo diz, olha, mas vós, irmão, não estejais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ninguém sabe o dia que vai ser assaltado, roubado, né? Furtado. Por quê? Porque o ladrão ele se utiliza justamente do elemento surpresa. É quando você não está esperando que ele venha. Então é nesse aspecto que a Bíblia está aqui explorando essa metáfora. Jesus virá em um momento em que as pessoas não estiverem esperando. É isso que Paulo está dizendo, para que nós não sejamos surpreendidos. Ele está dizendo para nós estarmos atentos, para nós vivermos como filhos do dia, para que a gente não seja surpreendido como faz o ladrão quando vem para roubar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com a mensagem que tem como tema uma pergunta: filhos do dia ou da noite? Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o tema está no versículo 4. Com uma pergunta: filhos do dia ou da noite? E, na verdade, eu encerrei o primeiro bloco dizendo que essa metáfora, essa ilustração, essa parábola, da forma como o ladrão surpreende, justifica ou explica como será a vinda do Senhor. Será repentina, será dentro do elemento surpresa. E nós
de antemão precisamos estar o quê? Avisados, para que nós não sejamos surpreendidos. É o que o versículo 4 diz. Agora, o verso 5, que foi o que eu li, Paulo vai dizer o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então ele está aqui fazendo uma comparação e mostrando que o filho da luz são os filhos do dia. Quem anda na luz são os filhos do dia. Quem anda nas trevas são os filhos da noite. E aí vem a pergunta: eu sou filho do dia ou da noite? Em outras palavras, eu sou da luz ou eu sou das trevas? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. Você também precisa responder. Para quem? Para nós mesmos. Então veja que o versículo diz assim, no verso 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então aqui eu começo a mostrar, e eu quero começar a mostrar, a diferença do filho do dia e do filho da noite. O filho do dia, que é, como já expliquei, o filho da luz, e o filho da noite, que é o filho das trevas, ele tem comportamentos diferentes. O filho do dia é aquele que anda dentro da retidão. O texto vai explicar um pouco mais na frente que existem características específicas do filho da luz. Quais são essas características? Olha só, o versículo 7, o 6, para a gente ir para o 7, diz que quem está na luz, ele tem, entre outras coisas, sobriedade. O filho da luz é sóbrio. O que é a palavra sóbrio? O que eu ensino? O que eu posso aprender com a palavra sobriedade? Sobriedade nada mais é do que uma pessoa equilibrada. Essa palavra no original, ela tem a ver com não estar embriagado. Isso quer dizer o seguinte: eu estou lúcido, eu estou consciente, eu tenho equilíbrio na minha vida, eu não sou desequilibrado a ponto de viver nos extremos. A sobriedade leva você a viver uma vida equilibrada. E o equilíbrio é algo que faz bem a pessoa em qualquer instância da vida. Sobriedade, o versículo diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância e sobriedade são duas palavras apropriadas para quem vive na luz, para quem é filho do dia. O que é vigilância? Você está atento. Queridão, você que está me ouvindo, irmão, que está me ouvindo, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Quando é que ele consegue entrar e fazer estragos na nossa vida? Quando a gente deixa de vigiar. A vigilância é algo de fundamental importância na vida cristã, porque quando você aprende a viver pela vigilância, você fica atento a tudo aquilo que está acontecendo. Você não vive uma vida despretensiosa, sem se preocupar. Pelo contrário, você está sempre atento a tudo aquilo que está à sua volta. E aí vem uma pergunta: você tem feito isso? Você percebe quando o inimigo começa a armar uma cilada para você? Você consegue entender quando o diabo começa a criar uma teia, né? Usando aqui uma outra linguagem, assim como a aranha cria uma teia para prender as suas presas, o diabo também faz. Vai embromando, vai enrolando, vai dilubriando a pessoa, vai, de certa forma, envolvendo a pessoa em coisas da carne, quando ele menos espera. Ele está preso. E por que isso aconteceu? Porque faltou vigilância. Não vigiou. E quando você deixa de vigiar, você está correndo o risco de dormir. E aqui, a dormir está associado à noite. A gente dificilmente dorme durante o dia, né? Se dorme, dorme pouco. A não ser aquela pessoa que trabalha à noite e que tem um dia para dormir. Né? Não é o normal. Mas existe pessoas, e não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está usando linguagens que a gente entenda, que a gente compreenda. Então veja, ele diz, porque os que dormem, dormem de noite. E os que embebedam, se embebedam-se de noite. Veja que ele está falando de duas coisas. Pessoas que deixam
de vigiar. E aí ele usa essa linguagem dormir, porque quando você dorme, você entra num estado de repouso. E quando você está em estado de repouso, os órgãos de sentido com os quais você se comunica com o mundo exterior entra em repouso. Você pode ser uma pessoa extremamente medrosa. Se você estiver dormindo, o ladrão pode chegar, pode fazer. Se você estiver dormindo, não vai acontecer nada. Imagina, você tem medo de cobra, de barata, de rato, qualquer animal que você tiver medo. Se você estiver dormindo, ele pode passar perto de você, você não vai nem se preocupar. Por quê? Porque os órgãos de sentido com os quais nós nos comunicamos, que é o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, estão em repouso. Por isso que a Bíblia usa essa linguagem, não tem nada de errado em dormir fisicamente, minha gente. Mas a Bíblia está usando uma linguagem figurada para mostrar que quando você está dormindo espiritualmente, você perde a noção de perigo. E é aí que o diabo se aproveita e entra para fazer o estrago. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, eu quero concluir essa mensagem que tem como pergunta: filhos do dia ou das trevas? Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou estudando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4, com a pergunta: filhos do dia ou da noite? E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente do fenômeno que acontece quando a gente dorme. Quando eu durmo, os órgãos de sentido entram em repouso. Logo, eu perco a noção de perigo. Eu deixo de enxergar. Dormindo, eu não estou vendo. Dormindo, eu não estou ouvindo. Dormindo eu não tenho tato, dormindo eu não tenho olfato. Pelo menos esses elementos que me fazem comunicar com o mundo exterior estão em descanso, estão em repouso. E a Bíblia se utiliza disso para dizer que tem muita gente espiritualmente, nós estamos falando de coisas espirituais, essa é a linguagem. Tem muita gente que espiritualmente ele se transformou da noite. Por quê? Porque ele está dormindo. O versículo diz: porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, se embebedam de noite. Então tem muitas pessoas que acham extremamente normal beber, se embriagar, mas a Bíblia está dizendo para você sair disso. Não, mas eu bebo socialmente. Eu nunca vi um alcoólatra começando a beber que não fosse socialmente. Toda pessoa que se embriaga, ele começa bebendo uma cervejinha, começa bebendo um uísquezinho, uma bebida simples. Mas aquilo vai aumentando à medida que os problemas vão surgindo. E a bebida, a gente sabe o que a bebida proporciona. Uma alegria mentirosa, falsa, pseudo-alegria. E a pessoa se deixa levar. E o versículo está dizendo que nós devemos viver como os filhos do dia. Então, se você vive embriagando, se você vive buscando afagar suas mágoas na bebida ou em qualquer outro entorpecente, você não é filho do dia. Você é filho da noite. E não se entristeça comigo, porque é o texto que está dizendo. Ok? Agora, veja, para a gente encerrar. Mas nós, que somos do dia,
sejamos sóbrios. Mais uma vez, ele vai aqui repetir a importância de você manter o equilíbrio. Seja equilibrado, irmão. Seja equilibrado em tudo. O mundo são dois disciplinados, desequilibrados. Toda pessoa que é extremista, tanto para um lado como para o outro, ele vai ter problema. E vai causar problema. Essa que é a verdade. Mas aqui diz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Outra linguagem. Vestir couraça da fé. Aqui Paulo vai falar dos elementos mais essenciais da vida cristã. Ele está falando da fé, depois ele vai falar do amor e vai falar da esperança. É possível que, se você é ouvinte do programa Palavra de Fé, você já deve ter ouvido eu falar aqui sobre o tripé de sustentação da vida cristã. Lembra? Eu preguei sobre a fé, o amor e a esperança. E esse versículo aqui está recapitulando isso. Ó. Vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Caridade, o que é caridade? Amor. E do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Fé, amor e esperança. E Paulo, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele chega a dizer que o maior dessas virtudes é o amor. Então, Paulo está dizendo que quem é filho do dia faz essas coisas, pratica essas coisas, vive nessas coisas. Aí, ele vai fazer uma afirmação maravilhosa no versículo 9. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou destinado para a ira. E quando a Bíblia está falando de ira, está falando para o dia de juízo. Vai chegar o dia que todos nós teremos que se apresentar diante do Senhor. Com uma diferença. Quem viveu uma vida para Jesus vai ser apresentado no tribunal de Cristo para receber galardão pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Isso aqui não é para julgar salvação ou não. Mérito de salvação, não. Agora, o grande trono branco, querido, que é justamente o dia em que Deus vai julgar todos os homens que não viveram segundo o Senhor, ou seja, que não eram filhos da luz, eram filhos das trevas, eram filhos da noite, conforme o texto. Então, qual é a nossa escolha? Qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa postura? E é por isso que eu fiz a pergunta e o tema da mensagem é: filhos do dia ou da noite? Você escolhe andar na luz, e a luz é símbolo de Jesus. Jesus é a verdadeira luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Quem anda em trevas não está comigo. Jesus disse isso. Agora, quem anda nas trevas tem como pai outro, não Jesus. Jesus é aquele que nos proporcionou salvação e é ele que nos leva para a luz. E na luz, tem muita gente que não gosta de andar na luz, porque a luz mostra tudo. Se você estiver sujo, a luz mostra que você está sujo. Agora pega um cara todo sujo, de lama, e põe ele nas trevas. Não vai aparecer a sujeira dele, porque está nas trevas. Nas trevas ninguém vê. Ninguém enxerga do jeito que realmente precisa. Por isso que tem muita... João chega a dizer, por isso que tem muita gente que não quer a luz, porque ele não quer que a luz mostre os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Não vem para a luz porque não quer que as suas más obras apareçam. Mas o filho da luz, ele se utiliza, porque não quer dizer que nós somos perfeitos. O filho da luz, ele aproveita a luz para quê? Para melhorar, para clarear, para lavar, para purificar aquilo que eventualmente estiver manchado. Então, concluindo, diz, Jesus não nos comprou para a condenação, porque nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, querido, é isso. É isso que o pastor Isaac tem para você nessa oportunidade através da palavra. Lute para ser um filho da luz. Seja sóbrio. Vista a couraça da fé. Se revista do amor de Deus. Tenha esperança em Jesus. Viva como uma pessoa comprometida com o Senhor. É a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, entronizados nesse momento tão especial, que é
o momento da oração. Eu acabei de ministrar uma palavra que mostra a diferença de quem vive na luz, que é filho do dia, e quem vive nas trevas, que é filho da noite. Pai querido, me ajude. Ajude os meus irmãos a viver como filhos do dia. Que nós aprendamos a andar na luz. Que nós possamos nos aproveitar, inclusive, da luz para mostrar cada dia mais nossos defeitos e, consequentemente, nos aperfeiçoar. Ajude o teu filho, ajude a tua filha, que nesse momento ora comigo e pede para que o Senhor venha nos ajudar. Não permita que nós sejamos negligentes, mas que nós possamos vigiar, meu Pai, conforme o texto recomenda, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Essa é a minha oração, feita no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. O tempo aqui passa muito rápido, não é? E já estamos terminando mais um programa. A minha expectativa é que Deus tenha falado com você, que você possa ser filho da luz, que você possa ser filho do dia, viver como um verdadeiro filho do dia e não da noite, e não das trevas. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.